Olá! Com a proximidade do Dia dos Pais, eu estava aqui refletindo sobre a importância da figura paterna no desenvolvimento da criança. A gente vê falar muito na importância da figura materna e acabamos ignorando a importância da figura paterna. O pai é aquele que dá limites. O pai é aquele que apresenta seu filho para uma sociedade, que passa valores, que passa ética, que passa moral. A mãe, ela é mais fraterna, ela acolhe, ela perdoa com mais facilidade. Ela é muitas vezes cúmplice dos seus filhos pelo seu amor, que é imenso. Agora, nós não podemos ignorar a importância da figura paterna. A gente sabe que tem muitos pais que não conseguem, né, assumir a paternidade, que tem muitos pais que não conseguem desempenhar o papel do seu filho, de pai. Mas isso a gente também não pode julgar esses pais, por quê? Porque de repente, eles não tiveram isso. Eles não sabem qual é a função de pai. Não existe um manual para ser pai ou para ser mãe. Se a pessoa não teve essa referência de pai, ele pode vir a não ser um pai presente, um pai que o filho gostaria de ter, que a esposa gostaria de ter para o seu filho, mas ele é aquilo que ele consegue ser. E a gente tem que entender que as pessoas nos dão aquilo que elas receberam e que elas conseguem nos dar. Às vezes, gente, se a pessoa faz uma terapia, se a pessoa busca uma ajuda, ela vai conseguir superar isso, né? E vai conseguir ser um excelente pai. Não é porque não teve uma referência que não vai poder, que vai ter que ser sempre mal, que não vai estar presente, que não vai ser legal. Não, ele poderá ser, desde que se tratando, né? Se conhecendo melhor, entendendo as suas dificuldades e podendo, então, desenvolver o papel, a função de pai. Agora, é muito importante que nós possamos também entender que nós temos o nosso pai real e o nosso pai idealizado. Esse pai idealizado, ele é perfeito e vai conosco até a nossa finitude. Enquanto que o pai real, ele tem falhas, ele tem erros, ele tem pode ter muitos pontos positivos e pontos negativos, porque ele é humano, então ele vai falhar em alguns momentos, sim. E o grande conflito começa numa adolescência, por quê? Porque o pai real não é aquele pai idealizado que eu carrego dentro de mim. E aí vem os conflitos, vem as decepções, vem as frustrações. E a gente tem que saber lidar com isso, com essa diferença, que o nosso pai real, ele não tem a obrigação de atender o nosso desejo que ele seja aquele pai idealizado que eu quero que ele seja. Quando a gente consegue entender isso, a gente vai conseguindo melhorar a nossa relação. Até porque a gente passa a respeitar mais essa pessoa. Qualquer pessoa, não precisa ser o pai. Quando eu entendo que o outro não tem que ser o que eu quero, mas sim apenas o que ele é, eu começo a ter relações melhores. Agora, é importante que nós possamos conscientizar os pais que o seu amor, o seu carinho, a sua presença na vida do filho faz toda a diferença. Você é uma figura muito importante. Às vezes, a gente vê pais que não conseguem se aproximar dos filhos, mães que se separaram, que ficam fazendo alienação parental. Eu fui perita judicial há 21 anos, vi muito isso.
E a gente tem que entender que isso não é legal para a cabeça da criança. Por mais defeito que aquela pessoa, que aquele homem tenha, é o pai dela. E tem que ser respeitado. Não tem que se falar mal, não tem que se criticar, não tem que se julgar. Então, nesse Dia dos Pais, eu convido a todos os pais tirarem um tempinho do seu dia para refletir sobre o seu compromisso que você assumiu quando começou, quando fecundou a sua esposa, o óvulo da sua esposa, e que se tornou pai. A partir dali começa o seu compromisso. Então, que você comece a poder fazer, cumprir o seu papel. Se pensar, eu estou conseguindo cumprir o meu papel de pai? Ou não estou conseguindo cumprir o meu papel de pai? Perdoe o seu pai por tudo aquilo que ele fez e que lhe magoou. Faça uma carta de perdão a esse pai, e se ele estiver vivo e você tiver vontade de entregar, entregue. Mas lembre que não foi só ele que lhe magoou, você também pode ter magoado ele. Então faça uma carta de perdão. Faça uma carta de agradecimento. Eu não tenho dinheiro para comprar presente para o meu pai. Ok, não precisa presente, um abraço gostoso, está na companhia dele. Faça uma cartinha de agradecimento pela vida que você tem, pelo que você é, né? Pela presença dele na sua vida. Então, gente, torne esse Dia dos Pais não um dia só de festa, de presentes, de comilança, de beberragem, mas um dia de reflexão, um dia de amor, de carinho, de afeto. Né? Se o pai não está mais presente, como o meu, faça uma oração, ofereça uma oração a ele, que ele vai, aonde ele estiver, ele vai receber. E se ele estiver vivo, fale os seus sentimentos para ele. Diga o que você sente, o quanto ele é importante na sua vida, o quanto você admira ou o quanto você não admira. Mas fale, porque os outros não adivinham o que, que nós sentimos e pensamos. Eu estou vendo aqui que estão me perguntando sobre, viu que estão querendo revogar a lei da alienação parental. Pois é, eu particularmente não sou favorável a isso, mas ninguém pediu minha opinião. Então, eu acho que assim, que isso a gente vai perder, porque a gente teve, eu vi muitos, nesses 21 anos de perita judicial, eu vi muita injustiça em relação a pais, e também vi muitas coisas em relação à figura materna, né? É uma pena que a falta de diálogo entre as pessoas numa relação acaba prejudicando e muitas vezes terminando com aquela relação. Então, gente, eu passei hoje muito rapidamente para desejar, antecipar meus votos de Feliz Dia dos Pais e também que vocês possam pensar sobre a responsabilidade de ser pai, que é ser pai. Oi, Otávio Cota, o que é ser pai? Né? A responsabilidade. E os filhos também pensarem no seu papel enquanto filhos, se estão sendo filhos que os pais realmente merecem, se estão cumprindo bem o seu papel, se tem algo que acha que o pai está falhando, pode ir lá e dizer, pai, eu gostaria que fosse diferente, né? Então, gente, eu agradeço, se for possível, pai de pet. Pai de pet também, né? Eu não lembrei dos pets, eu lembrei dos humanos. Mas hoje os pets estão tão presentes aí, né?
que também poder curtir, passear com seu pet, levar para dar uma volta, afinal de contas, sempre é bom isso, tá bem? Gente, um abraço, feliz Dia dos Pais e até qualquer momento que eu entre por aqui para bater um papinho, deixar um recado para vocês, tá bom? Um grande abraço.